Beleza, então. Senhores, então nos encontros anteriores nós fizemos desbaste, né? Desbaste externo. Depois a gente fez com mergulho. Depois a gente fez peça com canal. Então agora, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rosca, né? Rosca é uma atividade aí também muito utilizada. Eu acho que é uma de algumas operações que o torno é bastante utilizado para isso, né? Então acho que é uma das principais atividades que justifica o torneamento de uma peça, né? Então vamos lá, ó. Mesmo esquema, tipo de máquina, torno, né? Nós estamos usando padrão. E vamos fazer uma rosca, né? A rosca, senhores, como vocês já estão aí bastante habituados, a gente tem a rosca no sistema métrico e no sistema inglês, né? Então aqui no momento de fazer a gente vai ter essas opções também. Então vamos fazer uma no sistema métrico, uma rosca 12. Então aqui eu vou por 6, um pouquinho 15 milímetros, um pouquinho mais uns 5, 10. Vamos fechar aqui. Aqui, beleza. Então tamo aí, ó. Eu fiz aqui uma pecinha, né? E detalhe, quando eu vou fazer rosca, senhores, essa superfície aqui, ó, onde eu vou abrir a rosca, não é interessante que eu desenhe o filete da rosca. E sim, eu faço uma linha que corresponda ao diâmetro. Nesse caso, como a rosca é externa, então corresponde ao diâmetro externo da rosca. Ok? Então vamos. Deixa eu só. Então, beleza. Eu vou criar um material aqui. Então vamos ajustar um bloco. Vai. Então vou criar 2 pontos aqui. Beleza. 22 aqui. Ok. Deu algum erro aqui, barra de entrada de dados. Deu algum erro aqui que eu não sei o porquê, mas voltou. Então vamos lá. Para eu fazer arroz, então vamos criar um desbaste aqui. Eu acho que esse foi o erro. Ele fechou. Deixa eu abrir aqui. Então vou voltar aqui. Então eu tinha feito um diâmetro de 12, vai ser 6 milímetros, 15 milímetros de comprimento. E eu fiz uma pecinha com diâmetro aqui de comprimento 5. Então, um pouquinho 20. Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui. Ok. Função. Beleza. Então, tipo de máquina, torno, padrão, propriedades, ajuste do bloco. Propriedades, vou fazer criando 2 pontos. Ele capturou o diâmetro externo, capturou o comprimento. Até aqui, pessoal, como todos os encontros da gente, todas as aulas,
é repetitivo, então nesse momento eu estou fazendo um pouco mais rápido, né? Beleza, ó. Então vamos fazer a usinagem do desbaste. Eu nem vou dar nome aqui, vou falar que estou numa peça aqui. Ok. Então não vou nem parametrizar muita coisa, profundidade corte 1, sobre metal, ok. Beleza, senhores, ó. Então a gente fez aqui o desbaste, né, para chegar no diâmetro do material para a gente abrir a rosca nesse ponto aqui, né? Então olha só, agora entrando aqui na parte efetivamente da rosca, então vou vir em usinagem, a gente fez o acabamento, né? Então aqui e aqui. Aqui vai ser uma única passada, vou dar com a mesma ferramenta. Pronto. Agora, ó, em usinagem, ó, então eu tenho desbaixo, acabamento, terceiro item da lista aqui, ó, rosca. Então eu vou vir aqui em rosca. Aí aqui agora, ó, ele tem aquele mesmo processo da ferramenta. Então eu vou dar um clique duplo nessa daqui e vamos fazer. Ó. Então aqui tem as normas, né? Então lá a gente está fazendo um sistema métrico, é de 60 graus. A ferramenta normalmente a gente usa, na prática eu uso uma de 16 milímetros, né? O raio da ponta da ferramenta, ela corresponde a B, eu uso uma de ponto 0,4. Opa, eu digitei vírgula. Então, 0,04. E o C é em torno de 2 milímetros. O suporte, vamos pôr o suporte reto. Vamos pôr um de 20, comprimento. C é 22 aqui. D, vamos pôr uns 8. E o é 8 também. Ok. Beleza, vou renumerar a ferramenta aqui. E, ok, rotação. Então aqui, ó, parâmetros do formato de rosca. Então aqui agora, ó, a gente só vai parametrizar o software com as informações a respeito da rosca da qual a gente está utilizando para poder fazer. No caso, lá eu falei para vocês que a gente ia fazer uma rosca de 12 milímetros. Aí tem rosca fina, que é passo 1,25, passo 1,5, e tem a rosca grossa, que é passo 1,75. Só por curiosidade, a rosca meia 12 milímetros, normalmente as roscas elas vão ter o passo fino e um passo grosso, né? Então, no sistema M12, eu tenho rosca grossa, rosca fina. Só que no caso da M12 tem uma particularidade que eu tenho 3 passos. Eu tenho passo 1,25 e passo 1,5, que são rosca considerável fina, e eu tenho passo 1,75, que é a rosca grossa M12. Então vamos fazer um aqui, 1,25. Então o passo nosso, né? Aqui no caso, a gente já começa a observar o seguinte, ó. Eu tenho rosca. Qual é o passo? Eu tenho passo e filetes por milímetro. Fios por milímetro, né? Também seria uma outra forma. Só que isso aqui não é usual. É usual quando eu tenho o sistema em polegada. Aí, fios por polegada. Ó, o ângulo de inclusão, o ângulo da rosca é 60 graus, né? No sistema métrico. O ângulo da rosca aqui, então, dividido por 2, 30. Aí o que ele me pede aqui é o diâmetro maior, né? Eu posso fazer duas formas. Eu posso vir aqui e digitar o diâmetro maior, ou eu posso vir aqui, ó, diâmetro maior, e capturar no desenho. Ele capturou, ó, 12 milímetros. Ó. Vou voltar aqui, diâmetro maior, capturei, 12 milímetros. O diâmetro menor, a gente pode
colocar, selecionar se eu tivesse a linha aqui. Nesse momento eu ainda não tenho, né? Então eu posso vir aqui e digitar um valor. Como é que eu acho o diâmetro menor da rosca? Eu posso digitar o diâmetro menor ou a profundidade aqui também, que ele calcula automaticamente para a gente, certo? Então, a profundidade de rosca eu joguei 2 aqui, mas poderia ter jogado um outro valor. Então, vamos lá. Para calcular o tamanho e o diâmetro menor de uma rosca, a altura do filete ela é o diâmetro maior menos o passo vezes constante da rosca. A constante da rosca é 0,65, né? Então, ó, se eu tenho uma rosca passo 1,25, então vai ser 1,25. Pois 12,5. Isso. 1,25 vezes 0,65. Então, a altura do filete vai ser 0,8125. Então, vamos pôr aqui, ó. 0,8125. Então, lá, ele já capturou o diâmetro menor da rosca. Certo? Posição final, da mesma forma, ó, eu posso vir aqui e achar o ponto final, ó, ou eu posso digitar menos 14,9. Eu esqueço dos... Então, aqui, ó, menos 14,9. E eu posso pôr o início da rosca aqui. Eu coloco pelo menos 2 vezes o passo, né? Então, vai ser 2,5. Certo? Beleza. A partir disso aqui agora, parâmetros de corte da rosca, né? Formato do código NC. Eu posso pôr ciclo longo, ciclo fixo, caixa alternado. Então, ciclo fixo, né? Determinar a profundidade de corte a partir de área igual, profundidades iguais, que é a forma que ele vai calcular quanto milímetro ela vai aprofundar por passada, né? Então, vamos pôr aqui a área igual, né? Determinar o número de passada a partir do valor do primeiro corte ou número de passada. Aí aqui eu coloco quantas vezes eu quero que a ferramenta faça a rosca lá 1,25. Eu penso o seguinte, você calcular a rosca para ela remover em torno de 0,3, 0,4 milímetros por passada. Eu acho que é um número bacana. Você pega a profundidade da rosca e divide por esse número, né? Ponto. Então, a profundidade da rosca é essa, né? Vezes 2, dividido pelo quantas passadas eu quero fazer. Quero fazer 6 passos. Então, a primeira passada, 0,27. Eu acho que é um número bom. Então, vamos pôr aqui, ó, 6 passadas. Segurança na barra, quantos milímetros acima, lá eu vou pôr 1 milímetro, né? Segurança da aceleração, 10 milímetros. Por 2. Saída antecipada, se o ângulo vai ser menor ou não. Ângulo de entrada. Então, vamos por 30. E, ok. Professor, tá filmando a aula, né? Tá filmando. Mas se tiver alguma dúvida aí, a gente olha aqui. Não, tá de boa, mas é porque é muita coisa, né? Depois a gente tem que dar uma olhada de novo. Entendi. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui devagarzinho e... Ela vai desbastar aqui. Olha lá. A rosca aqui, a simulação, ela é um pouco rápida. Senhores, aqui é o seguinte, ó. Observem
Tá vendo que quando ela abriu a rosca aqui, ela comeu aqui atrás, ó. Aham. Por que ela comeu? Ela está considerando que ele está considerando que quando eu fiz o referenciamento da ferramenta, eu fiz a referência da ponta da ferramenta. Então, o que ela está fazendo? Ela está levando a ponta da ferramenta até o final. Porém, quando eu vou fazer a referência de ferramenta lá no torno CNC, o que eu faço? Eu tento referenciar essa parte aqui, ó. Deixa eu dar um print aqui. Só um minuto. Vou pôr assim. Deixa eu só tentar explicar aqui. Essa ferramenta de corte 3 lá, né? 3 pontos. Ela tem 3 pontas de corte, né? Porém, ela tem 3 pontas de corte. Pessoal, quando eu faço o referenciamento da ferramenta, em Z eu referencio exatamente esse ponto aqui, ó. Essa face aqui, ó. Por quê? Por exemplo, aqui eu não sei exatamente quanto tem essa distância daqui a aqui, ó. Então, por isso eu não uso muito referenciar a ponta da ferramenta. Eu uso muito referenciar a face. Por quê? Aqui a rosca não era 15 milímetros, então eu ponho o Z de menos ponto 15. Então, já ajuda pra caramba no momento de fazer a referência. Ok, senhores? Alguma pergunta? Tranquilo? Ou não? Tem alguma possibilidade do CNC perder o passo da rosca? No caso do CNC, não acontece isso. Você não perde o passo da rosca, não. Só que é o seguinte, se você tirar a peça da placa, você não consegue voltar ela. Ah, sim. E outra coisa é o seguinte, no CNC você tem uma rotação máxima de RPM durante a usinagem da rosca, certo? Sim. Então o que acontece? A RPM máxima vai ser o passo dividido por uma constante. No caso da linha Center da Home, eu acho que essa constante é 4.000, 3.000 ou 4.000. Aí você acha a RPM máxima. Normalmente, assim, você vai ver que a rotação vai estar bastante elevada. Entendi. Ela vai estar bastante elevada. Certo? Beleza. Beleza ou não? Tranquilo. Entrou bastante gente agora aí. Tava mais devagar. Então, senhores, agora eu vou fazer um desenho aqui um pouquinho mais elaborado e a gente colocar todas as condições que nós já estudamos desde o início, só para já ajudar aí numa pequena revisão aí. Certo? Então, vamos pedir um... Não, eu não quero salvar isso aqui. Beleza. Então, eu vou fazer uma pecinha aqui. Vamos pôr aqui uns 20.
Ok. Aqui eu fiz um desenho aqui qualquer. Nós vamos fazer o seguinte. Então eu vou fazer um desbaste. Nesse caso eu queria fazer o canal aqui, mas eu não coloquei o bedame. Esqueci aqui. Vamos fazer uma parte aqui dele com bedame. Deixa eu só... Aqui 10 milímetros. Beleza. Copiar mais um aqui. Beleza, uma peça bem simples mesmo, só para a gente dar uma orientada mesmo e fazer. Então vamos lá, vou criar aqui um material. Então vamos lá em ajuste, propriedades, criar 2 pontos. Vou criar um sobremetal aqui para a gente fazer o faceamento. Ok. Pessoal, então aqui ó, eu fiz uma peça, eu não fui nem fazendo medida, né? Então assim, só para a gente colocar um pouco o número maior de operações. Então eu vou fazer o seguinte, então a gente vai facear, desbasta externo com mergulho, fazer o bedame e nessa parte maior aqui do nosso objeto eu vou fazer uma rosca aqui. Depois a gente olha certinho qual que é o diâmetro aqui e a gente escolhe uma rosca. Ok? Aí acho que vou fazer uma em polegada. Então vamos lá, já escolhemos a máquina, então vamos fazer a usinagem. Primeira coisa aqui no caso, como tem sobre metal, faceamento, né? Então vamos pôr aqui, ó, faceamento. Ok. Vou usar uma ferramenta de 80 graus. Vamos lá. Então, avanço de corte para faceamento, eu acho que pode ser até um pouquinho maior do que o normal. Velocidade de corte 275 está bom. Vamos só colocar uma RPM máxima de 2000. Parâmetro de faceamento é bastante simples a alimentação, né? A gente já fez bastante isso aqui. Vou pôr 1 milímetro aqui, que é no raio, então vai dar 2 milímetros no diâmetro. Passe de desbaste, acho que eu vou deixar todas as passadas iguais. Passe de acabamento, vou remover e vamos tirar 1 milímetro por passada. Sobre metal, nenhum. Distância de restauração, a gente pode pôr aí meio milímetro, acho que é o suficiente. Sobre metal, deixar... Não, a gente vai deixar tudo certinho, não vai fazer acabamento.
Então, sobrecorte. Esse sobrecorte aqui, ó. Às vezes é interessante que a gente coloca ele, porque quando eu estou faceando, isso que a gente já comentou, eu me lembro aqui, quando eu estou faceando, é interessante que eu desça a ferramenta um pouquinho mais para garantir que eu vou remover todo o material da face, né, que está sendo usinado. Então, aqui eu coloco em torno aí de um meio milímetro. Normalmente a ferramenta tem raio de 0,8 para desbaste. Meio milímetro vai gerar 1 milímetro no diâmetro. Então, passa um pouquinho além do raio da ponta da ferramenta. E, ok. Então, vamos só fazer o teste. Um pouquinho mais lento. A gente vê a ferramenta. Ok. Então, ele tem 2 milímetros. Eu pus 1 milímetro de sobremetal. 2 milímetros sobre metal, ele vai dar 2 passadas. Vamos colocar um pouquinho mais. Vou pôr passadas de meio milímetro. Então, ele vai dar 4 passadas. Regenerar. Beleza. Meio milímetro para tirar 2 milímetros, 4 passadas. Beleza. Vamos fazer o desbaste por fora agora. Então, usinagem, desbaste. Eu quero começar aqui, terminar aqui. Ok. Nesse caso aqui, ó, eu consigo ter mergulho nesse ponto aqui, né? Então, eu posso usar uma ferramenta que me dê essa possibilidade. Aqui, essa 21 é uma ferramenta que dá. Vou alterar o nome dela para 2. Beleza. Avanço de corte, vamos pôr aqui ponto 25, que é o suficiente. Avanço de mergulho, vou pôr ponto 2, um pouquinho menos. Velocidade de corte aqui, vamos pôr 280. E número de rotações, 2.000. Não tinha que ser essa ferramenta do lado aí, não? Hã? Não tinha que ser essa outra do lado aí, não? Essa? A que eu escolhi foi essa aqui, ó. Pois é, eu falo assim, essa aí vai pegar na peça a hora que ela desceu, ué. Vamos ver. Vamos fazer o teste. 2. Vamos fazer o teste. Beleza. Então vamos lá. Parâmetro do desbaste. Então eu vou pôr a profundidade de corte relativamente pequena, 1 milímetro. Vou deixar um sobremetal de meio milímetro em X. Em Z eu não gosto de deixar muito não. Ponto 1. Distância da entrada eu vou pôr 1 milímetro, sentido único, diâmetro externo, entrada e saída. Eu posso mudar essas posições, mas eu vou pôr para calcular automaticamente, porque ele acha um melhor ângulo e eu acho que talvez seja mais rápido. Uma outra coisa aqui que é interessante, parâmetro de mergulho, né? Então, nesse caso, agora a gente tem um mergulho aqui. Ok? Beleza. Vamos pôr para calcular. Então, aqui, ó, como eu pus mergulho, ele até começou a desbastar para a gente aqui o canal. Então, vamos lá. Fazer o teste aqui. Ele vai fazer o faceamento. Agora o desbaste. Sim.
É isso aí. Aqui no caso ele identificou, porque como eu selecionei toda a aresta, ele entendeu esse ponto do corte aqui como uma parte que ele conseguiria cortar com esse modelo de ferramenta, por isso ele cortou. Mas se eu quiser ir lá no bloco, inibir, tirar esse canal aqui também eu poderia. E vamos lá então. Agora eu vou fazer a usinagem de canal, né? Então encadear, ok. Vamos entrar aqui e sair aqui. Beleza. Sim, alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Não é que eu ia falar, minha dúvida era nisso aí, ó, que naquela ferramenta não ia fazer esse canal quadrado. Não, eu já fiz esse canal quadradinho de propósito para a gente usar a ferramenta Bedummy, né? Então, vou pegar uma aqui que já está um pouco mais próxima. Vamos parametrizar ela aqui, ó. Vamos pôr 2,5. B, eu vou deixar uns 4. O I, C, ponto 2. D, a largura. Mais comum é o 16 milímetros. O suporte vai ser um externo direito. Vamos pôr 20 aqui. C normalmente tem 20. 2,5. 45. Ok. Vou criar uma ferramenta 4 aqui. Avanço de corte, ponto 15. Avanço de acabamento, vamos por ponto 1. Rotação do fuso, velocidade de corte constante aí, 200. Rotação para acabamento, vamos pôr os 250. Rotação máxima, 2000. Ângulo 90 graus. Desbaste do canal. Eu particularmente, isso aqui você pode escolher aí de acordo com a estratégia de corte, né? Cada um ele vê uma que talvez se aproxime mais da forma de trabalho. Eu particularmente gosto bastante de trabalhar negativo, que é da direita para a esquerda. Segurança 1 milímetro. Porcentagem da largura durante o ciclo de canal, 75%. Recuo de 10%. Sobremetal de Z 1/10, no tamanho não. Na profundidade aqui, número de passada, eu gosto de trabalhar com profundidade. Vamos por 2 milímetros. Movimentar em zigue-zague, retração incremental. Ok. E vamos fazer. Beleza. O acabamento aqui eu não tinha feito nenhum parâmetro, ele estava ativado. Ele tem um padrão aqui de usinagem já pré-estabelecido. Vou dar só uma conferida em entrada e saída, né? Vou para calcular automaticamente aqui. Ok, vamos regenerar. Ele deu um erro aqui, eu não percebi onde foi. Mas vamos pôr para usinar, a gente vai descobrir.
Deu um erro que ele pegou aqui na ponta. Pedi para entrar pelas lateral, vamos ver aqui. Beleza, tirou o erro. Vamos só fazer aqui de novo. Beleza. Tá aqui, perfeito. E por último aqui agora a gente vai fazer uma usinagem de uma rosca. Deixa eu só coletar o diâmetro maior aqui para a gente ter uma noção de quanto que vai dar isso aqui. Tá dando 40 milímetros. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma rosca passo 2, né? Então vamos lá. Aqui, ó, passo 2. Passo 2 é bem grossa, né, a rosca, né? Não, não é tão grossa não. Você vai ter rosca grossa aqui, passo 2,5, 3,5 milímetros. Aí já é uma rosca bastante grossa. Você tem hoje aí em torno de rosca grossa aí, por exemplo, 7 fios por polegada. Então aí, ó, vai dar passo 3,5, alguma coisa assim. Aí já são roscas bem grossas. Tem uma profundidade alta. Entendi. A questão da rosca grossa influencia mais só na questão do avanço, da rotação, né? Que a rotação vai ser baixa, né? Uma rotação baixa. Tem que Vamos ser pôr bem leve. 2,5 aqui. Deixa eu só verificar aqui o tamanho do inserto, né? Vamos pôr um aqui de 16B.04 e o C aqui eu acho que tem mais ou menos uns 2. Suporte aqui, reto, 20. Estranho, porque ele tá dando um erro aqui. Cesta transversa. Ok. Então vamos lá, rosca passo 2, ângulo de 60 que é para rosca métrica, de amplo maior, profundidade da rosca vai ser 0,6005 vezes o passo. Vamos pôr 64,05 vezes 2,5 vezes 2. Então, dividido por 2. 1,60. 1,60. Então, ele já calculou aqui a altura para a gente, né? E vamos lá. Então vamos fazer o teste aqui. Acho que pode pôr o Z um pouco maior.
Regenerar. Beleza. Então agora, senhores, vamos fazer a simulação de tudo. Ele está faceando, fazendo desbaste externo. E tá aí nossa pecinha. Então a gente fez aí, acho que 4 operações, né? E esse aqui seria o resultado aí da nossa peça. Certo, senhores? Dúvidas? Certo. Tá de boa. Certo. Cação foi Perguntas? na hora Muitas? da prova. Só na hora da prova? Tá chegando o dia, ué. Ah? Vai, pior do que tá não fica não, ué. Ou será que fica? Não pode ter certeza. Hein, senhores, igual eu tinha comentado, essas últimas aulas eu não vou fazer elas grandes igual as primeiras, não. A gente vai fazer uma parte por vez, vídeos menores um pouquinho, até porque já estão cansando. E eu vou deixar para a gente fazer, assim, bastante exercício quando a gente voltar. Então eu vou deixar nesse momento só cada operação, né? A gente tem mais umas 3 aí, a gente vai fazer mais algumas. E aí o resto a gente faz em sala de aula. Perfeito? Beleza, tá beleza. Dúvidas ou não? Show de bola. Não. Não, tá de boa. Deixa eu só fazer uma foto aqui para mim fazer a chamada. Beleza.